Boa tarde a todos, sempre agradecidos. Sigamos com a nossa proposta de melhoria. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Dar de Graça o que de graça receber, mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos Espíritos para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal. Deus deseja que a luz atinja a todos, e não que o mais pobre seja deserdado e possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar. Não tive a consolação de receber o estímulo e o testemunho de afeição daqueles por quem choro, pois sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, portanto, desviá-la de sua finalidade providencial. Esse item do Evangelho é muito claro. A mediunidade é um dom gratuito. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos e não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, embora pobres, não cobravam as curas que operavam. Que aquele, pois, que não tem do que viver, procure outros recursos que não os da mediunidade, e que não lhe consagre, se necessário, senão um tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e os seus sacrifícios, enquanto se afastarão dos que pretendem fazer da mediunidade o meio de subir na vida. Bom, hoje vamos retomar alguns capítulos do livro Os Mensageiros, por André Luiz. Como sabemos, o livro Os Mensageiros relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais do bem junto aos homens e destaca as necessidades de ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram às atividades nobres da fé. Se procuras, amigo, a luz espiritual, só a transformação de ti mesmo à luz da espiritualidade superior te facultará acesso às fontes da vida divina. E, acima de tudo, ao senso de Filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres de fato na responsabilidade de viver diante do Senhor. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 1944. E os capítulos seguem. Preparam-se numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Emissários invisíveis, médiuns e doutrinadores. Porém, raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado
que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. É desse modo que prosseguimos por lá, no nosso caso por cá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo o obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. Não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. A humanidade terrena, atualmente, é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si em processo mundial de reajustamento e redenção. Esse livro foi escrito em 1944 e as necessidades permanecem atuais. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo, nosso maior objetivo. O Espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Estamos todos endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Tivemos também alguns relatos de médiuns que fracassaram na sua tarefa quando encarnados na Terra, obedecendo à imprevidência e à vaidade, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Lembram um relato de um médium que inclinou-se a transformar suas faculdades mediúnicas em fonte de renda? Mesmo ciente do que a doutrina nos esclarece a respeito, bem como os alertas dos benfeitores espirituais e amigos encarnados para não enrendar nesse caminho. Aqui vale a menção das obras básicas. No livro O Céu e o Inferno, temos que no tempo de Moisés, as evocações tinham por fim a adivinhação, ao mesmo tempo que constituíam comércio, associadas às práticas da magia e do sortilégio, acompanhadas até de sacrifícios humanos. Moisés tinha razão, portanto, proibindo tais coisas e afirmando que Deus as abominava. Essas práticas supersticiosas perpetuaram-se até a Idade Média, mas hoje a razão predomina, ao mesmo tempo que o Espiritismo veio mostrar o fim exclusivamente moral, consolador e religioso das relações de além-túmulo. Como vimos no Evangelho, os médiuns receberam de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos espíritos para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie do seu trabalho pessoal. Fazê-la pagar seria, portanto, desviá-la de sua finalidade. E também o livro dos médiuns. O interesse do médium nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se fundem esperanças pessoais. É esse um dos defeitos de que os espíritos obenteiros sabem muito bem tirar partido e de que se aproveitam com uma habilidade, uma astúcia verdadeiramente notável, embalando com falaciosas ilusões os que desse modo se lhes colocam sob a dependência. Em resumo,
A mediunidade é uma faculdade concedida para o bem e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não corresponda às vistas da providência. A ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles, os bons espíritos, o venham servir, e não se submetem aos nossos caprichos. A melhor garantia está na moralidade dos médiuns e na ausência de todas as causas de interesse material ou de amor próprio, capazes de estimular-lhes o exercício das faculdades mediúnicas que possuam, porquanto essas mesmas causas poderiam induzi-los a simular as de que não dispõem. Bom, conhecemos também a experiência de um médium que abusou de sua mediunidade de sensibilidade apurada, que lhe aguçava as percepções. Ele não queria saber senão de suas descobertas pessoais, da sua vida passada, não se moveu no concurso fraterno e desinteressou-se da doutrina consoladora, deixando-se empolgar pela curiosidade doentia. Perdeu a oportunidade bendita da redenção e com o seu erro a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituíram para ele doloroso martírio. Ouvimos impressões muito úteis para a nossa vida e alguns ensinamentos que devemos levar conosco onde estivermos. Com o socorro da vontade, sempre ficariam alguns minutos e pequenas oportunidades para fazer o bem. Nossos atos são muito mais contagiosos que nossas palavras. Para bem ensinar, é necessário exemplificar melhor. Na esfera carnal, o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Devemos lutar pela nossa melhoria, a despeito de todo impedimento fortuito. E o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Nos capítulos 11 e 12, tivemos acesso às experiências dolorosas de doutrinadores. No primeiro caso, sua tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra, o que não aconteceu. O doutrinador se deixou levar pelo excessivo apego na posição de comando doutrinário e, envaidecido, não conseguiu vencer as tendências viciosas e firmar-se na missão de ensinar. Como ensinar sem exemplo? Como dirigir sem amor? No segundo caso, o doutrinador se distraiu completamente quanto à essência moral da doutrina espírita. Talhava o espiritismo ao seu modo, toda a proteção e garantia para ele, e valiosos conselhos para o próximo. Fora das sessões práticas, sua atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos e crítica rigorosa dos médiuns. A missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é sem razão que se atribui a nosso Senhor Jesus o título de mestre. Não vemos passar o Senhor Jesus em todo o Evangelho, senão fazendo bem, ensinando o amor, acendendo luz, disseminando a verdade. Somente em nosso lar o médium veio a ponderar bastante esta profunda verdade. Capítulo 13 encerra as experiências dos médiuns e doutrinadores, esclarecendo-nos que somos numerosos os falidos nas missões terrestres, em todos os setores da vida. Onde exista uma falha, pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. A noção do dever bem cumprido
Ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. Aprende a conhecer-se a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo, por fim, a felicidade dos que sabem ser úteis, com segurança de fé em Deus e em si mesmo. E por fim, chegamos ao capítulo 14, onde André Luiz e Vicente iniciam os preparativos para uma expedição de aprendizado e experiência a serviço nas esferas da crosta. Lhes são melhoradas a capacidade de visão e são alertados dos perigos e atitude mental quando do percurso até o local do destino. Até o próximo encontro. Jesus nos abençoe. Boa tarde a todos. Vamos nessa tarde refletir sobre a liberdade, que tem sido tão mal compreendida. Em nome dela se faz escolhas de comportamento, de atitudes tão infelizes. Tudo em nome da liberdade. Tão desejada, tão buscada por todos, mas que ainda não alcançamos o que é necessário para verdadeiramente se ser livre. Vamos começar com o Livro dos Espíritos, no capítulo 10º, Lei da Liberdade. Liberdade de consciência. Kardec pergunta aos espíritos: devemos, por respeito à liberdade de consciência, deixar que se propaguem as doutrinas perniciosas? Ou podemos, sem atentar contra essa liberdade, procurar conduzir para o caminho da verdade os que se desviaram pelos falsos princípios? Então ele está perguntando, pelo respeito à liberdade de consciência, que todos possuem, essa liberdade de consciência, devemos que as doutrinas perniciosas, deixar que elas se propaguem sem nada fazer? Ou devemos procurar conduzir para o caminho da verdade aqueles que estão se desviando para esse caminho equivocado, por essas crenças equivocadas? Qual a atitude de quem respeita a liberdade de consciência? Eles respondem: certamente se pode, mesmo se deve. Se pode, se deve o quê? Buscar conduzir para o caminho da verdade. Certamente se pode e se deve, mas ensinai a exemplo de Jesus pela doçura e a persuasão, e não pela força, o que seria pior que a crença daquele a quem desejasseis convencer. Perfeito. Continua a resposta. Se há alguma coisa que possa ser imposta, é o bem e a fraternidade, mas não acreditamos que o meio de fazê-lo seja a violência. A convicção não se impõe. E na questão seguinte, Kardec pergunta: como todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Essa será a que produza mais homens de bem e menos hipócritas, quer dizer, que pratiquem a lei de amor e caridade na sua maior pureza e na sua aplicação mais ampla. Por esse sinal reconhecereis que uma doutrina é boa, pois toda a doutrina que tiver por consequência semear a desunião e estabelecer divisões entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Resposta claríssima. Então a doutrina é boa quando ela produz mais homens de bem e menos hipócritas, porque é muito comum, é muito fácil nós nos tornarmos hipócritas, abraçando determinadas crenças, determinadas filosofias e, na verdade, sentindo e agindo totalmente ao contrário daquilo que gostaríamos de estar abraçando. Então isso é produzir hipócritas, e esse é o pior dos caminhos. É o pior dos caminhos, é aquele que age fingindo para si mesmo que está agindo da forma correta,
dentro daquilo que ele tem como ideal, quando na verdade ele está muito longe de agir como deveria, de sentir como deveria. Ele apenas camufla para ele mesmo o que realmente ele quer e realmente ele ainda faz. Mas o que importa para ele é o que ele aparenta. Então esse é um ponto muito importante. Para nos ajudar nessa compreensão da liberdade, Emmanuel nos traz no livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo Chico, e este livro foi psicografado em 1964. Então nós temos o tema, no capítulo 133, Em torno da liberdade. Emmanuel, ele começa ali com uma passagem de Paulo, do Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servir-vos uns aos outros. Então, grande ensinamento, e ele começa colocando: fomos chamados à liberdade, porque realmente nesse processo evolutivo nós somos chamados à liberdade, tanto que Deus nos deu o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a condição de fazermos as nossas próprias escolhas, porque só nos sentiremos plenos, só alcançaremos a plenitude quando soubermos fazer as melhores escolhas através da nossa análise, da nossa compreensão, do nosso entendimento. E não porque nos impuseram. Então, esse é o crescimento, esse é o verdadeiro crescimento, porque nós podemos muitas vezes, devido às circunstâncias, termos determinados comportamentos que nos são impostos, mas que estão longe de fazer parte ali daquilo que realmente queremos, daquilo que realmente entendemos, daquilo que realmente desejamos. Então é importante que entendamos que essa liberdade exige que o que nos liga deve ser o sentimento, servir-vos uns aos outros, e não uma liberdade para dar ocasião à carne, aqui se referindo a tantos comprometimentos, tanta devassidão, como Emmanuel vai usar no texto dele, né? Promover devassidão. Então, esse ensinamento de Paulo é muito profundo e Emmanuel vai trabalhar em cima. Quanto mais se agiganta a evolução intelectual da Terra, mais se propalam reclamos em torno da liberdade, sem dúvida, né? Foi aí, algum tempo atrás, que se proclamou tanto a liberdade, né, como ali uma bandeira. Há povos que se batem por liberdade mais ampla. Aparecem os chamados campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão e esfogueadas legendas de rebeldia. Fala-se mais liberdade para a juventude. Pede-se liberdade para a criança. No entanto, basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheça o impositivo inevitável da disciplina. Importantíssimo, porque sempre que se pensa em liberdade, ela caminha junto com a disciplina. Então, quando se pede liberdade para a juventude, se perde liberdade, mais liberdade para a criança, temos que nos lembrar que caminha ao lado da disciplina. E hoje, algumas décadas depois desse ensinamento que Emmanuel nos trouxe em 1964, em que essas questões já deviam estar ali palpitando com certeza, né, e estavam mesmo, nós vimos exatamente qual foi o resultado dessa liberdade sem disciplina. Hoje colhemos os frutos dessa compreensão indevida do que seja liberdade. Colhemos, é o que vivemos hoje. O automóvel chispa vencendo barreiras, mas se o motorista foge do equilíbrio ao volante ou se desobedece aos sinais do trânsito, o acidente sobrevém.
O avião devora distâncias, transportando o homem através de todos os continentes no espaço de poucas horas. Todavia, se o piloto não atende aos planos traçados na direção, o desastre se faz retardio, ou seja, não demora a chegar. Louvemos a liberdade, sim, mas a liberdade de construir, melhorar, auxiliar, elevar. Ninguém na Terra foi mais livre que o Divino Mestre. Livre até mesmo da posse, da tradição, da parentela, da autoridade. Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos desígnios superiores, para beneficiar e iluminar a comunidade. Eis porque nos adverte o apóstolo Paulo sensatamente. Interessante que muitas colocações do Paulo são inaceitáveis para grande parte, por serem muito incisivas, mas ele coloca aqui claramente, como nos adverte o Paulo, sensatamente. Fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade favorecendo a devassidão. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir. Então, quantos males nós, como sociedade, teríamos evitado se tivéssemos sabido lidar com uma liberdade que até certo ponto teria sido positiva, mas que acabou abrindo espaço para tantos desastres, para tantos dramas íntimos, por não termos sabido vivê-la com a disciplina que ela nos pede. Continuando, na busca desse entendimento, no capítulo 58, em honra da liberdade, mais uma passagem de Paulo, do Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o Cristo. Aqui há muito a ser dito, né? Muito profundo. Por meio de sutilezas se faz presa, né, daqueles que trazem essas filosofias vãs, porém sutis, né? Segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, mas se afastando do Cristo. É o que vimos nessas últimas décadas, assim de uma forma escancarada. Não há mais como não percebermos o que tem acontecido nesse processo educativo dessas gerações que têm vindo nos últimos tempos, embora tantas coisas positivas, mas como se tem que lidar com uma dificuldade que se instalou. Então vamos ver aqui. Não, já vamos comentar. Por exemplo, dentro desse processo educativo nos lares, esse afastamento, né, do entendimento de religiosidade, em nome dessa liberdade, né, para que nas escolas, para que não se fira crenças, o que é louvável. Acabamos de ver lá nas respostas do Livro dos Espíritos, né, que não se impõem crenças, isso é louvável, assim tem que ser, mas em nome dessa liberdade de crença, desse respeito às crenças, partiu-se para o extremo de uma educação em cima da negação da religiosidade. Esse foi o ponto. Por uma aversão aos processos educativos, às escolas religiosas, uma aversão que brotou de uma forma muito forte em tantos, acabou se estabelecendo um processo de afastamento da religiosidade. Os pais sabem disso. Um filho, basta ficar mais jovem, ele vai se afastando daqueles ensinamentos do lar, quando os tem, e ele sai dos seus estudos
totalmente afastado, impregnado por outras ideias. Isso não há como negar, basta observar. Então Emmanuel diz: se alcançaste um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo, o divino libertador. Não julgues seja fácil semelhante viagem do espírito. Encontrarás em caminho variados apelos à indisciplina e à estagnação. Serás surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião, pelos falsários da filosofia, pelos paranoicos da ciência e pelos dilapidadores da história, empavesados nas engenhosas criações mentais em que encarceraram a própria vida, buscando atrelar-te o pensamento ao carro da argumentação falaciosa a que se acolchetam? Famintos de louvor ou da vassalagem. Então, aqui é o grande perigo, né? Porque aquele que está preso, como ele diz, encarcerado a criações mentais, né? Empavesados nas engenhosas criações mentais, ele quer que isso passe para aqueles que os ouvem, para aqueles que estão ali junto dele, buscando atrelar-te o pensamento ao carro dessa argumentação falaciosa. E para isso se constrói uma narrativa dilapidando os fatos históricos, né? Trazendo uma ciência longe de ser ciência, ou ali paranoicos da ciência, também ali dentro de uma ciência que não dá uma abertura para uma ciência maior, porque muitas coisas nós não provamos com as mãos, com os nossos olhos, mas nós não podemos negar, né? Então, sofistas da religião, falsários da filosofia, então todas essas questões são trazidas num pacote. São trazidas no pacote, estão sendo digeridas pelas gerações dessas décadas. E, continuando aqui, mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados ao registro fiel do tempo, armam ciladas ou levantam castelos teóricos em que a sugestão menos digna te inclina a existência à rebelião e ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. Então, a consequência dessa absorção dessas argumentações falaciosas, elas levam a uma rebelião, porque dificilmente se busca ali a raiz de tudo aquilo, dificilmente quem ouve, quem está sendo ali vítima de todo esse pacote, se entrega ali a uma pesquisa própria, chegando às suas próprias conclusões. Então, o que acaba acontecendo é desenvolver esse espírito revoltado, pessimista, né? Então, inclina a existência à rebelião, ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. Atendendo quase sempre a interesses escusos, lisonjeiam-te a incipiência, incensando-te o nome quando não se desmandam na vaidade, aliciando-te a decisão para que lhes engrosses o séquito da loucura. Acompanhando-os, porém, não te farás senão presa deles, fâmulo desditoso das ideias desequilibradas que emitem, no temerário propósito de se anteporem ao próprio Deus. Querem escravos para os sistemas falaciosos que mentalizam, quando Jesus deseja, te faças livre para a conquista da própria felicidade. Acautela-te no trato com todos os que tudo te pedem no campo da independência espiritual, limitando-te a capacidade de sentir e pensar, empreender e construir, porquanto, em nos fazendo tributários da falsa glória em que se encasulam,
relegam-nos a existência a planos de subnível, quando o Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, convertendo-nos em filhos emancipados da criação, para que tenhamos não apenas a vida, mas a vida santificada e abundância. Vida em abundância, como ali nos foi dito, vida em abundância. Então, que esses esclarecimentos possam nos levar a reflexões, que não tenhamos ali a preguiça de analisarmos, de buscarmos, de não absorvermos pacotes que nos trazem narrativas prontas, sempre dentro de um caminho já pré-estabelecido. Busquemos o nosso entendimento, a nossa compreensão. Só assim seremos verdadeiramente livres, só assim conseguiremos em nossa família auxiliar para que todos juntos desenvolvam essa capacidade de conseguir libertar-se de tudo que vem pronto, né, de tudo que é imposto, e quantas vezes de uma forma tão inteligente, tão sutil, tão carismática. Roguemos a Deus então, peçamos ao Pai que nos fortaleça, nos ilumine, a nós, a tantos, a todos, com muita confiança. Não abramos mãos dos nossos momentos de recolhimento, dessa entrega com Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre. Que fiquemos em paz.